Mas esse Dom João III, ele tá que tá, hein, pessoal? Ele tem que aprender a administrar, na verdade? Então vamos lá. Agora a gente vai falar então sobre o governo geral. O governo geral foi outra forma de administração que o rei de Portugal criou, porque ele tinha criado primeiramente a divisão, né, das capitanias hereditárias e aí não deu certo, né? Ele pensou que ia dar certo esse processo de colonização, mas não deu certo, então ele criou o governo geral. O que ele fez? Ele escolheu 3 pessoas, né, de sua confiança para mandar aí para as terras que hoje são Brasil, para parte dele, na verdade, né? Então as capitanias, a partir do momento que os governadores gerais chegaram, as capitanias já não tinham mais autonomia para tomar suas decisões, não. Elas já eram subordinadas dos governadores gerais, ou seja, elas deveriam aí obedecer às ordens dos governadores gerais. Então, o primeiro governador geral que veio, né? Porque ele escolheu os 3, porém ele não mandou os 3 junto, não. Ele mandou um, depois mandou o outro e assim foi, né? Porém, um chegava quase juntamente com o outro. Então, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Isso mesmo. O segundo governador geral foi Duarte da Costa. O terceiro governador geral foi Mendes Sá. Isso mesmo. O que acontece? Desses 3, o que mais se destacou foi Tomé de Souza, porque ele investiu bastante, porque o objetivo desses governadores gerais era o quê? Administrar as terras. Isso, fazer com que as capitanias hereditárias prosperassem e fazer colonizar, produzir, tirar cada vez mais lucros para o rei de Portugal. Foi por isso que Tomé de Souza, né, criou aí a primeira cidade, isso. Ele que fundou aí a primeira cidade, ali perto mesmo já, desculpa, das plantações de cana-de-açúcar. Como que se chama essa primeira cidade que ele criou? Salvador. Nossa, tia, Salvador? Isso. Só que o Salvador que ele criou era na Baía de Todos os Santos. Porém, na verdade, é Salvador que hoje tem aí na Bahia, é Salvador. Então, o que acontece? Ele fundou essa cidade. Mas ele também tinha um objetivo que era o quê? Procurar ouro, tentar aí também o processo de mineração, porque naquela época, né, o ouro era muito precioso também. Porém, a gente vai ver mais à frente que o açúcar, eles descobriram, né, que a cana-de-açúcar era muito importante, a produção, mas eles descobriram que da cana-de-açúcar vinha o açúcar. E o açúcar, naquela época, ele era mais precioso do que o ouro. Isso mesmo. E aí, então, Tomé de Souza veio, ele trouxe 1000 pessoas para as terras, né? Ele tentou colonizar, dentre essas pessoas, né, essas 1000 pessoas que ele trouxe, quem eram? Tá aqui no livro de vocês, ó. Tomé de Souza trouxe cerca de 1000 pessoas, entre funcionários do governo, soldados, padres da Campanha de Jesus, jesuítas, que na verdade eram os jesuítas, e outros. Durante seu governo, instalou engenhos para a produção de açúcar. Autorizou expedições em busca de ouro para o interior da colônia. Introduziu a criação de gado e ainda foi responsável pela vinda de muitos colonos para essas terras. Ou seja, Tomé de Souza ele fez a diferença no seu governo. Porém, ele estava ficando já cansado e estava acontecendo aí muitas invasões francesas, muitas invasões de outros povos. E ele não estava conseguindo aí combater isso sozinho. Foi quando, né, o rei de Portugal mandou aí o segundo governador geral, que foi aqui, ó. Para substituir Tomé de Souza, o rei de Portugal nomeou Duarte da Costa. Com ele vieram de Portugal outros padres da Campanha de Jesus, responsáveis tanto pela vida religiosa dos colonos, quanto por catequizar os indígenas. Foi durante esse governo que os jesuítas fundaram um colégio em terras mais distantes do litoral e mais ao sul do território, dando origem à cidade de São Paulo. Bom, o que acontece? Duarte da Costa pensou, eu tenho que estudar esse local para me saber o que eu vou fazer para que não ocorra tanta invasão, né? Então, Duarte da Costa, já juntamente aí com o Mendes Sá, pensou, não, a gente tem que catequizar, a gente tem que ensinar aqui os colonos, né? A gente tem que
falar para eles como que acontecem as coisas para que eles saibam aí se defender, né? E também aí os jesuítas vieram falando, então a gente tem que ensinar também eles a palavra, né, o cristianismo, né? A palavra aí de Jesus, né? E aí eles começaram. Então eles fundaram aí, fizeram uma igrejinha, né, que hoje é esse colégio que vocês estão vendo aqui na página 87, uma igrejinha, ela era feita de pau a pique, o telhado de palha, e lá nesse local eles catequizavam os indígenas, ou seja, eles ensinavam. Só que o que acontece? Tanto os indígenas gostaram bastante do ensinamento, quanto os jesuítas ficaram aí apaixonados pela cultura dos nativos. Teve um padre que se destacou muito, que foi José de Anchieta, foi um padre vindo, né, de Portugal. Ele veio, né, para ajudar aí a catequizar, ensinar, né, ensinar os ensinamentos de Jesus, e ele ficou apaixonado pela língua dos povos, que teve aí até uma carta, né, até um documentário que tem aí de José de Anchieta, que ele escreveu tudo em tupi. Porque do mesmo jeito que ele ensinou, ele aprendeu a língua dos nativos. Então, foi muito importante. Só que tem uma coisa, isso foi uma via de mão dupla. Por quê? A partir do momento que os indígenas começaram a estudar e começaram a perceber o certo e o errado, né? Os ensinamentos e tudo, eles também começaram a perceber que essa questão aí de ser escravizado não era legal. Não estava boa, não. Então, eles começaram a ficar aí mais... vamos supor, eles não aceitavam mais essa questão aí de serem escravizados. Foi quando o rei de Portugal pensou, opa, né? Não, como se diz. Não, vamos conversar aqui, ó. Vamos conversar com esses padres, porque tem que ensinar eles de outra forma e tal. Só que o que acontece? Os padres ficaram do lado dos indígenas, porque os padres aí, na verdade, naquela época, eles estavam aí ensinando, eles queriam o bem daquele local, certo? Mas as invasões continuaram. Então foi quando o rei de Portugal decidiu mandar o terceiro governador geral, que foi o Mendes Sá. O terceiro governador geral foi Mendes Sá. Ele conseguiu expulsar os franceses que haviam fundado uma colônia na Baía de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. Durante as lutas contra os franceses, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O sistema de governadoria geral durou até 1808, sofrendo algumas alterações em relação à sua forma inicial, como os governadores gerais passaram a ser chamados de vice-reis a partir de 1640, foi o que a tia falou. Então, o que acontece? Então, esses governadores conseguiram aí administrar melhor. Então, foi essa forma, né, do governo geral foi uma das formas de administração que deu mais certo. Certinho? Só que o que acontece? Eles começaram então aí a investir bastante, né, na construção aí de locais para fazer aí, para desenvolver aí a produção de açúcar. É o que a gente vai ver aqui, né, na página 88, né, que várias propriedades, né, se tornaram aí praticamente grandes fábricas, né, de produção de açúcar. Mas como os indígenas já não estavam mais aceitando, né, fazer aí trabalhar como escravos, foi quando começou aí, né, os portugueses ter que ir na África, né, ter que ir no continente africano para ir buscar escravos, né, roubar, na verdade, traficar, né, foi quando começou aí o tráfico negreiro, certinho, pessoal? Então agora vamos aí conhecer um pouquinho aí sobre sobre a campanha de Jesus, sobre o padre, né, Anchieta. Vamos conhecer aí um pouquinho sobre a história desse colégio. Assistam o próximo vídeo, a tia vai fazer a leitura e no finalzinho do vídeo tem as imagens. Vocês irão ficar deslumbrados com a beleza, né? E como era também antigamente, vocês vão ver que tem a parede, né, uma parede bem grossa de pau a pique, que ela ainda existe até hoje dentro desse colégio lá em São Paulo. Ele é um lugar de grande visitação e essa parede está lá para as pessoas verem como que era, né, como que eram as paredes da igreja lá antiga, que ela foi demolida no século XVII. Certinho? Então vamos lá para a próxima videoaula.